Derrama tua unção, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama tua unção, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, liberta-me, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Orar em mim, orar em mim, orar em mim. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Sede-me o favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Salve Maria, Deus abençoe. Boa noite, você que reza conosco, que está conosco neste momento. Nosso momento é o Pão da Palavra. Estamos fazendo o estudo bíblico da Sagrada Escritura e já estamos no livro dos Reis. Veremos hoje o capítulo 17 sobre a missão de Elias. Já fizemos um grande percurso aqui na Sagrada Escritura, vendo desde a criação
até o momento dos reis, onde é instituído a monarquia. E vamos ver um pouquinho sobre a figura de Elias, que surge com o nome e sendo chamado por todos como homem de Deus. Ele vai mostrar como ser um homem de Deus, mesmo diante de todo um grupo de pessoas que esqueciam os preceitos e as leis de Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós acolhemos a Edmeia Masso rezando conosco, a Ângela Silva, Deus abençoe Ângela, o Bruno de Jesus, a Verônica Rodrigues, Deus abençoe Verônica, a Valquíria Valamiel, sempre rezando conosco, Deus abençoe Valquíria, Miriam Paz, a Gabi Bittencourt, a Simplícia Andresa, a Lia, mas a Jéssica de Rio Piracicaba, que sempre rezam conosco, cantam conosco neste momento, Deus abençoe, a Rosângela Martins, a Virlaine Fernandes, Rita Cássia, Deus abençoe Rita, a Aurélia, mais o Claudinho, casal de Deus, de Nova Era, Deus abençoe. Aline Cristina, Deus abençoe Aline, proteja, um abraço para o São Paulo, um abraço para a Luci, o Deilson Veriano, Deus abençoe Deilson. Adriana Santos, rezando conosco, Gilvan Pantuza, Deus abençoe, irmão. Que a graça de Deus alcance você, sua vida. Flávia Gonzaga, Deus abençoe Flávia. Rosilaine Lopes, a Gabi Bittencourt, a Marcione de Nova Era, Deus abençoe Marcione, proteja sua vida, sua família. Maria Lúcia Loureiro fez aniversário de casamento essa semana que passou, Deus abençoe Maria Lúcia. A Paula Mendes, Ricardo Geraldo, Xará do Padre, Deus abençoe, proteja. A Neném Machado de Rio Piracicaba, Deus abençoe Neném. A Eveline Fialho, a Ana Paula Arcanjo, Vera Mora, um abraço Vera, mãe do Caio, lá de Urucânia. A graça de Deus, em breve estaremos aí fazendo uma visita. A Janila rezando conosco, Jaciara Alves Penha, lá de Belo Horizonte, hoje pela manhã estava conosco, já em Belo Horizonte. Deus abençoe Penha, abençoe sua vida, um abraço à sua mãe, a sua irmã nos acompanhando, Ramon e Rafael rezando conosco, Deus abençoe, um abraço. A Paula Cisa, Rosilane, Daniela Freitas, Deus abençoe Dani, Magda Lemos, Geraldo Perdigão, Thaís Emiliano, sejam todos bem-vindos. Nós queremos já nesse momento clamar a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos conduzir, nos dar discernimento na palavra. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Elias, e ele é a figura significativa de como se tornar um homem e uma mulher de Deus quando tudo ao redor está contrário aos princípios de Deus. Ele vai nos mostrar um caminho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos o terço do Espírito Santo, colocando todas as intenções, as pessoas que rezam conosco, e nós pedimos a sabedoria, a ciência que vem do Espírito, que está entronizada no trono de Deus na sua glória, que venha do alto dos céus sobre cada um de nós e nos faça experimentar a sua presença em todos os nossos trabalhos, em todos os nossos empreendimentos, em tudo aquilo que realizarmos, que esteja conosco a presença do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Você já pode pegar a sua Sagrada Escritura e deixar aberto o seu livro, no livro de Reis, onde nós vamos ver o capítulo 17 seguintes, falando sobre Elias. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar a oração de Salomão para obter a sabedoria de Deus. Livro da Sabedoria, capítulo 9. Você deixa marcado essa parte na sua Sagrada Escritura, que é uma oração muito própria para ser feita, para pedir Deus a sabedoria, para compreender a sua palavra e também para os momentos de decisão, de escolhas na nossa vida. A oração de Salomão pedindo a Deus a sabedoria do alto dos céus para conduzir. Nós queremos clamar, pedir a presença do Espírito Santo que traga a sabedoria de Deus sobre cada um de nós.
Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículos 1 e seguintes. Espírito Santo, Livro da Sabedoria, capítulo 9. manda teu fogo em mim. Nós pedimos a presença do Espírito Santo de Deus, a oração que Salomão fez, pedindo Deus sabedoria. Deus dos pais, Senhor de misericórdia, que tudo criastes com tua palavra e com tua sabedoria formastes o homem para dominar as criaturas que fizestes, governar o mundo com justiça e santidade e exercer o julgamento com retidão de vida. Dai-me a sabedoria contigo entronizada, e não me excluas do número de teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil de vida efêmera, incapaz de compreender as justiças e as leis. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe faltar a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Escolheste-me como rei de teu povo, como juiz de teus filhos e filhas. Mandaste-me construir um templo em teu santo monte e um altar na cidade onde fixastes a tua tenda, cópia da tenda santa que preparastes desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme os teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda do trono de tua glória, para que me assista nos meus trabalhos, ensinando-me o que de fato te agrada. E ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas, julgarei o teu povo com justiça, serei digno do trono de meu Pai. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós vamos pegar o livro dos Reis, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a missão de Elias e o que Elias nos ensina com a sua história de vida, qual que é a missão de Elias e qual o ensinamento que Deus nos traz a partir da história de Elias. Nós vamos pegar o nosso livro dos Reis, capítulo 17. Já fizemos um longo percurso com a Sagrada Escritura. Já vimos aqui vários livros, vários capítulos, buscando conhecer um pouco a palavra de Deus, que é alimento, que nos sustenta. Já estamos aqui no período em que o povo vai instituindo a monarquia, vai se organizando como um reino, o tão sonhado reino de Deus, que Jesus vai anunciar na sua missão. É justamente esse período que o povo vive como um reino conduzido por um homem direcionado por Deus, e depois eles não vão ter mais essa constituição desse reino sendo conduzido por um homem guiado por Deus, e eles vão ficar anos nessa espera de que de novo um filho de Davi, um descendente, pudesse tomar o trono e eles fossem conduzidos de novo por um homem guiado por Deus, e então estariam no tão esperado reino de Deus. Jesus vem neste contexto de espera, porque o reino foi dividido em dois reinos depois da morte de Salomão, e nunca mais eles tiveram a graça de ser constituído, organizado como um reino. Sempre tiveram que se submeter aos impérios que dominavam esse povo. E nós vimos então, desde o livro da criação,
Nós já passamos o livro do Gênesis, vimos Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós vimos o livro de Josué, vimos livros dos juízes, agora estamos nos livros dos reis. Nós vimos então a criação, o momento que Deus cria todas as coisas e elege um povo escolhido entre todos os povos para se manifestar. Esse povo então é constituído pelo nosso pai da fé, Abraão, que vai formar com Sara, uma mulher estéril, uma nação de irmãos, mostrando que as promessas de Deus nascem de todas as situações que humanamente parece impossível. Ele então vai sair em busca da promessa de Deus e a partir dele vem então toda uma descendência portadora da promessa de Deus, a qual Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Vimos então a história de Abraão, a história de seu filho Isaque, vimos a história de Jacó vimos a história de seus 12 filhos, se destacando a história de José, que vai levar esse povo para o Egito. Depois José é esquecido, esse povo então cresce, se torna numeroso e vai se tornar escravo. E o povo então é retirado daquela escravidão, surgindo então a figura de Moisés, que vai caminhar com o povo pelas águas, vai conviver com o povo durante anos no deserto, e esse povo então vai ser conduzido depois da vida de Moisés por Josué, aquele que vai vencer as muralhas de Jericó e vai entronizar o povo na terra prometida. Depois da missão de Moisés, entra então os juízes, que vão se levantar em cada tribo, em cada nação, porque o povo se organizou segundo as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, se organizaram em tribos, e em cada tribo se levantava um juiz, que era um homem conduzido com Deus, com força, com sabedoria, que conduzia o povo, que protegia o povo, que defendia o povo, que ensinava o povo a se organizar, até o momento então que o povo vai pedir a Deus um rei, e Deus então vai enviar a partir da figura significativa de Samuel, um profeta e ao mesmo tempo um sacerdote, que Deus vai conceder a partir dele alguns reis. Nós vimos a história então de Saul, depois Saul perdeu o trono porque ele abandonou os preceitos de Deus. Vimos a história então de Davi. Davi também fez a vontade de Deus, mas também ele errou em alguns momentos e veio a morte de um filho como consequência do seu erro, do seu pecado, mas ele fez em tudo a vontade de Deus. Mesmo ele em um momento fazendo algo que era contrário à vontade de Deus, ele se arrependeu e depois ele se manteve fielmente no caminho de Deus. E a ele foi feita uma promessa de que o seu trono nunca mais teria fim. Por isso vem Jesus, que é descendente da tribo de Davi, cumprir essa missão. E Davi teve um filho, Salomão, e nós vimos então, no nosso último encontro, semana passada, como Deus agiu na vida de Salomão. Salomão foi aquele que compôs aquela oração que nós acabamos de fazer. Deus perguntou a Salomão o que ele queria, e ele disse: Senhor, a única coisa que eu te peço, a sabedoria que vem de ti, porque eu ainda sou uma criança, não tenho conhecimento e capacidade de conduzir o teu povo. E Deus então agradou-se do pedido de Salomão, lhe deu sabedoria, lhe deu autoridade, lhe deu riqueza e lhe deu prosperidade. Só que houve um determinado momento que Salomão não utilizou aquilo que Deus deu somente em favor daquilo que era a vontade de Deus, mas começou a usar em seu próprio benefício. E ele foi utilizando então do conhecimento, da sabedoria que tinha para proveito em comum. E Davi conseguiu organizar o povo, lutar pelo povo, defender o povo. Salomão então utilizou da sua sabedoria e foi casando com inúmeras mulheres, criando alianças com todos os povos que estavam ao seu redor. Foi o período que o povo viveu um tempo pacífico, mas um tempo também em que ele acabou se prostituindo com outros deuses, invocando, adorando, construindo templo para outros deuses. E ele que edificou um templo, o templo de Jerusalém, um lugar sagrado, constituiu
aquele lugar um lugar sagrado, e Deus escutou a sua oração, mas no final de sua vida ele errou, ele desobedeceu à voz de Deus, ele adorou outros deuses, e Deus então fez com que o seu reino fosse dividido. Depois de sua morte, os dois filhos dele brigaram, houve uma briga no reino e houve então uma cisão. O reino se dividiu. Todas as vezes que a palavra nos fala que há uma desobediência à voz, aos ensinamentos de Deus, sempre há uma consequência. Sempre tem uma consequência quando há um rompimento com a palavra de Deus. E aqui o reino foi dividido. Houve o reino do norte e houve o reino do sul. E a partir desse momento vieram alguns povos bárbaros, porque houve a divisão. O reino se enfraqueceu, veio um império então mais forte e subjugou esse povo. E eles nunca mais se constituíram sem estar submisso a um império que o tempo todo vai estar dominando esse povo. E eles então vão cada vez mais se afastar da presença de Deus. Vão adorar outros deuses, vão se afastar daquilo que é a vontade de Deus, vão queimar incenso a outros deuses, vão fazer aquilo que Deus proibiu que fizesse. Deus é um Deus ciumento. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma, não adorar outros deuses e não colocar nada no lugar de Deus, porque Deus é ciumento do seu povo. E nos fala a palavra que todo o povo estava num caminho errado. Aí surge a figura, então, de Elias. Capítulo, então, 17 é o que nós entramos. Capítulo 17 vai nos falar da imagem de Elias, que surge nesse contexto em que o reino é dividido, o povo agora está sendo submetido a um império. Não existe mais essa união entre o povo. Há um conflito interno, porque é onde há divisão, há o enfraquecimento. E aonde há o enfraquecimento, há uma possibilidade maior daquilo que não vem de Deus poder exercer uma força, uma ação. E a palavra nos fala então que surge nesse contexto, então, aonde o povo estava totalmente contrário à vontade de Deus, um grande homem que vai ser chamado e conhecido por todos como homem de Deus. Vamos chamá-lo de o profeta, o homem de Deus. Ele era conhecido por todos como homem de Deus, mesmo diante de um reino dividido, de um reino enfraquecido, de um reino onde as pessoas não estão buscando mais a vontade de Deus, onde vão surgir vários sacerdotes e outros deuses, e vai sobrar somente Elias, que vai viver na vontade, vai viver na verdade, vai viver na justiça de Deus, e ele vai nos ensinar como nos manter na verdade de Deus, como ouvir a voz de Deus e como Deus vai nos justificar e responder quando nós nos tornamos homens de Deus. A palavra sempre, depois é bom você ler um pouquinho esse capítulo 17 seguintes, onde fala do ciclo de Elias, que vai ensinar a figura de Elias como um homem de Deus e como nós nos tornamos homens de Deus, independente da situação que estamos vivendo ao nosso redor. Como começa a história de Elias? Vai dizer a respeito de Elias que houve uma grande seca no tempo de Elias. A missão de Elias surge de uma seca que ele vai anunciar. Só que é mais do que uma seca externa, falta de água. É uma aridez da presença de Deus na alma humana, que vai viver buscando não a água verdadeira, mas vai estar buscando em outros poços contrários à vontade de Deus. E um homem de Deus, aquilo que ele fala acontece. E então nos fala a palavra, logo no capítulo 17, versículos 1, Elias, o tesbita, um homem habitante de Galaade, disse: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu ordenar. Ele então manda anunciar àqueles que estão conduzindo o povo que Deus iria fechar o céu, que haveria
anos de seca, uma seca tão intensa quando nunca houve em Israel. E Deus obedeceu à voz de Elias, porque ele falava aquilo que era vontade de Deus. E Deus então mandou Elias que se escondesse, que fugisse para um lugar e ordenou que os corvos lhe dessem alimento. Olha o que fala no capítulo 17, versículos segundos. A palavra do Senhor foi dirigida: vai-te daqui, retira-te para o oriente, esconde na torrente de Carite, que está a leste do Jordão, beberás da torrente. E ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor ordenara, indo morar na torrente, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia na torrente. O que significa isso? Ele profetizou um tempo difícil, um tempo de seca, e aquele tempo se estendeu por todos os lugares. E Deus o mandou para um lugar, e ali os corvos o serviam. O que significa isso? Que um profeta, ele é alimentado por Deus, mesmo diante de uma realidade de falta. Quando um homem vive na presença de Deus, ele se torna um homem de Deus, ele recebe o que ele precisa das mãos de Deus. Por isso, a figura dos corvos, que vão levar alimento todos os dias para Elias, mostrando que um profeta se alimenta da providência de Deus, se alimenta da presença de Deus. E mesmo que pareça que tudo falte ao seu redor, quando ele é um homem de Deus, Deus mesmo provê todo o necessário e faz com que os céus conceda tudo aquilo que ele precisa. Então, essa primeira parte está nos mostrando de que é que vive um profeta. Como um homem de Deus vive da intervenção e da confiança de Deus, bebendo na fonte. Ele não vai buscar água em qualquer lugar, ele bebe na fonte e ele recebe dos corvos o alimento. O que significa isso? Eu preciso buscar alimento dos céus, eu preciso receber das mãos de Deus o alimento que eu preciso. E muitas vezes nós temos o alimento que é a palavra de Deus e a gente fica buscando em tantos outros lugares. Eu preciso buscar na fonte, a fonte é o próprio Deus. Aqui a figura do profeta Elias, a pessoa de Elias, ele vai nos ensinar como se tornar um homem de Deus. Quando a gente vai ler toda a história de Elias, todo o povo chamava ele de homem de Deus. E a sua história nos ensina como se tornar homem e mulher de Deus. O primeiro passo, então, é beber na fonte, é receber de Deus o alimento. E esse alimento é a palavra de Deus. Se refugia Elias e recebe de mim o alimento, mesmo diante do tempo de seca. E ele foi, e Deus proveu todo o necessário. E depois vai falar, lá no capítulo 17, versículo 7 seguintes, sobre a viúva em Sarepta. O próprio Jesus vai utilizar essa figura. Jesus utiliza a figura de Elias para falar quando as pessoas vão questioná-lo sobre um sinal. E ele vai dizer que no tempo do profeta Elias existiam muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado o homem de Deus, a não ser a viúva em Sarepta. Essa foi agraciada por Deus. O próprio Jesus, conhecedor da história de Elias, vai trazer e utilizar essa história no momento de evangelização, de anúncio da palavra. Então vamos ver o que aconteceu com Elias. Ele viveu da providência de Deus, sendo alimentado pelos corvos e também recebendo a água da fonte. Significa isso a intimidade com Deus, buscar em Deus o necessário que temos. E agora vai falar da providência humana, não só da providência celeste, que é o alimento puro, beber na fonte, receber o alimento próprio do céu, que é a oração e a palavra de Deus. Mas agora sua história vai mostrar que Deus também age na providência da ação humana. Quando um homem ele é de Deus, quando uma mulher é de Deus,
Deus provê nas circunstâncias humanas o necessário para que nada falte. Vamos pegar essa história, que é muito bonita a história. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra, anos sem chuva. Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá uma viúva que te dê sustento. O que significa isso? Que a intervenção de Deus se manifesta nas realidades humanas. A primeira parte da história de Elias vai nos falar da providência de Deus com o sobrenatural de Deus, a alimentação que vem direto do céu. Agora fala de uma mulher que, com o seu pouco que ela tem, Deus vai abençoar e vai fazer prosperar, e ela vai manter todo o necessário que Elias tem. E Elias então foi para Sarepta. Chegando lá na porta da cidade, ele encontrou uma viúva que ia apanhar lenha. Chamou e disse: por favor, traz-me um vaso, um pouco de água para eu beber. Quando ela já estava indo buscar, ele disse: traz também um pedaço de pão feito pelas tuas mãos. Respondeu ela: pela vida do Senhor Deus, não tenho pão cozido. Tenho apenas um pouquinho de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou juntando alguns gravetos. Vou preparar esse resto para mim e meu filho. Nós comeremos e depois esperaremos a morte, porque não temos alimento e não há alimento para comprar. Mas Elias respondeu: não temas, faz o que eu te disse. Primeiro prepara-me o que você tem e traz a mim. Depois prepara para ti e para o teu filho, porque te diz o Senhor: a vasilha de farinha nunca vai esvaziar na tua casa. A jarra de azeite jamais acabará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a face da terra. E aquela mulher foi, fez, pegou pouco da farinha que tinha, deu para aquele homem de Deus, fez pão, trouxe água, e depois ela dividiu aquilo também com ela e o filho, se alimentaram. E a palavra fala que a vasilha de farinha nunca esvaziou e a jarra de azeite não acabou, conforme Deus havia dito pelo profeta Elias. O que significa isso? A providência de Deus na vida daquele que crê. Se eu creio e eu escuto a voz de Deus, nada vai faltar. Aquilo que parece pouco, com Deus, dá e sobra. Ela tinha só um pouquinho de farinha. Ela poderia ter falado: não, eu não vou te dar, eu vou me alimentar disso, eu e meu filho, e vamos esperar a morte, como ela estava falando. Mas ela obedeceu a voz de Deus que lhe foi comunicada. Fez, dividiu, alimentou o homem de Deus e se alimentou e alimentou o seu filho, e eles viveram anos. Ela tirava farinha da vasilha e aquilo aumentava de novo. Ela tirava azeite e o azeite aumentava de novo. O que significa isso? A providência de Deus nas circunstâncias concretas da vida. Não precisamos ficar esperando os corvos mandar o alimento dos céus. No meu agir, confiando na providência de Deus e me mantendo na obediência da palavra, Deus vai agir pelo trabalho de minhas mãos. Não é ficar esperando no céu de braços cruzados, Deus mandar um emprego, Deus fazer prosperar aquilo que eu quero, Deus fazer as coisas acontecer. Não, Deus vai realizar na medida do meu agir, na medida que eu confiar, que eu levantar cedo, eu ir para o trabalho, eu tentar resolver as minhas coisas, eu fazer as minhas coisas, a vasilha nunca vai esvaziar. O azeite na sua vida, no seu empreendimento, na sua família nunca vai faltar, mas eu preciso, como esta mulher, obedecer à voz de Deus, escutar a voz de Deus e confiar. Quando eu confio,
a ação de Deus se manifesta. A primeira parte, então, da história de Elias, nós vimos o sobrenatural de Deus, enviando corvos e dando ele de beber na fonte. Deus, quando quer, também ele provê o necessário. Deus faz tudo do nada, mas Deus também é capaz de fazer das coisas ordinárias o extraordinário na nossa vida. Nas coisas simples, Deus é capaz de fazer o mais dele, mas eu não posso parar. Eu preciso fazer. No meu agir, Deus vai intervir à medida que eu confio, à medida que eu espero. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não fica também só esperando as coisas cair do céu, não. Levanta cedo, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, vai querer resolver e Deus vai prover, vai lutar para poder ir buscar, realizar os seus sonhos e Deus vai fazer. Muitas vezes a gente fica de braço cruzado, parado, esperando chover do alto dos céus um maná. O maná já passou, foi no tempo do deserto. Quando o povo estava no deserto, quando o povo saiu do deserto, não tinha nem maná. Eles tinham que trabalhar para fazer prover e Deus dava o necessário a partir do trabalho de suas mãos. A palavra nos fala que eu vou nos tornando homem e mulher de Deus, profeta. Quando eu confio na palavra e coloco ela em obediência, necessário Deus vai dar. Sua vasilha não vai faltar. Você vai conseguir ter a prosperidade naquilo que você faz, nos seus sonhos, no seu agir, no seu empreendimento, no seu trabalho, no retorno por aquilo que você faz, pela obediência à palavra de Deus. Depois então nós vamos acompanhar. Fala aqui sobre agora uma grande graça que Elias fez. Elias vai ressuscitar uma criança. Elias então nos fala a palavra logo depois disso. Aconteceu, versículos 17, o filho dessa mulher adoeceu e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Era filho único, um homem de Deus lá naquela casa, um homem que quando falava Deus obedecia. O filho morreu. Como pode, aonde tem um homem de Deus, a morte chegar, o mal chegar, a dificuldade chegar? Então ela disse a Elias: o que aconteceu? Homem de Deus, viestes à minha casa para lembrar as minhas faltas e causar a morte de meu filho. Tudo aquilo que acontecia de ruim, as pessoas achavam que era Elias. Elias profetizou que nunca mais ia fechar, o povo queria matá-lo. E ele teve de fugir porque eles falavam que ele era a maldição de Israel, porque ele profetizou e o céu fechou e ele teve que fugir, se esconder. E ele foi para a casa dessa viúva. E então o filho dela morreu. Ele então disse a Deus, olha o que fala a palavra quando esse menino morreu. Tem um grande ensinamento aqui de Deus. Ele respondeu e disse, dai-me o teu filho. Ele pegou aquela criança morta nos braços, pegou aquilo que estava morto, tomou o menino dos braços dela. O que ele fez? Marca essa parte na Sagrada Escritura e depois você vai guardar isso. Levou para o quarto de cima onde ele morava e colocou o menino no seu leito. Ele pega aquela criança morta, pega aquilo que estava morto, sobe para o quarto de cima, o lugar onde ele morava, o lugar mais alto. O quarto de cima significa sempre o lugar da intimidade com Deus. Aqui é mais do que um lugar físico, espaço físico, mais do que um espaço geográfico. É o lugar onde ele morava, é o lugar de cima, onde um homem, uma mulher de Deus mora em intimidade com Deus. Quando nós levamos tudo aquilo que está morto para o quarto de cima, aquilo ressuscita. Quando nós levamos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, aquilo que enfrentamos, aquilo que de desafio nós suportamos, as contrariedades, para o andar de cima, para o lugar da intimidade, a graça vai acontecer, a glória vai acontecer, a ressurreição vai acontecer. Não é levar para a cama para dormir, é levar para a intimidade e clamar, se dobrar diante de Deus, aquilo que se levanta para gerar sofrimento no nosso coração. Isso aqui significa como um homem de Deus resolve os sofrimentos da vida, entregando a Deus, colocando na intimidade da oração. Olha o que fala,
levou ao quarto de cima, onde morava. Ele morava no quarto de cima, significa a sua habitação era a intimidade com Deus. O quarto na Sagrada Escritura sempre simboliza intimidade. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Em vez de ficar reclamando, murmurando, reclamando na sua vida que nada dá certo, que nada tem jeito, que ninguém te ama, que sua coisa não vai para frente, que nada prospera. Entra para o quarto com aquilo que está morto e entrega aquilo a Deus e você vai ver se a glória de Deus não vai acontecer. Para de reclamar, de murmurar e reza, coloca aquilo que está morto diante de Deus e aquilo vai ressuscitar. Não é dormir virado para o canto, reclamando, pensando no sofrimento, perdendo a noite de sono, gerando insônia que vai trazer algo para a sua vida, vai gerar morte. Pior é colocar aquilo que está morto em oração, entrar para o quarto de cima e colocar diante de Deus. Olha o que fala. Eu marquei essa parte na Sagrada Escritura, eu não esqueço essa parte. Está marcada aqui o que Deus significa, o que ensina com isso. Levou ao quarto de cima onde morava e colocou sobre o seu leito. Olha a oração que ele fez. Depois ele clamou a Deus dizendo: meu Deus, até a viúva que me hospedas o Senhor quer afligir, fazendo seu filho morrer. Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço, faz voltar a alma deste menino. Senhor, meu Deus, eu te peço, faz voltar a alma este menino. Senhor, meu Deus, eu te peço, faz voltar a alma esse menino. O que significa isso? Clamar 3 vezes. Persistir. Significa insistir. Às vezes eu rezo uma vez só, quero que Deus vá intervir nas minhas ações. Isso significa uma oração interrupta, uma oração persistente, bater nessa porta até essa porta abrir. Se ela não abrir por dignidade, ela vai abrir pela persistência. O Senhor atendeu a súplica de Elias e a alma do menino voltou e ele reviveu. O que Jesus fez com a menina que havia morrido? Jesus subiu para o andar de cima, pegou a menina pelas mãos e disse: Talita cumi, levanta-te, menina. Elias fez isso. Elias, ele rezou e a alma voltou àquela criança. O que significa isso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando leva aquilo que está morto, o que significa isso? É mais do que uma criança. As experiências de morte que nós enfrentamos na vida, as experiências que tendem a nos querer parar, gerar sofrimento, quando eu levo aquilo numa oração ininterrupta, na intimidade diante de Deus, e eu clamo persistentemente diante de Deus, a alma daquilo que está morto volta. A vida volta diante daquela situação que parece que não tem mais jeito. Deus então atendeu a súplica de Elias. A alma voltou e o menino reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa, entregou sua mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu: agora sei que és homem de Deus e que o Senhor fala verdadeiramente por tua boca. Habitar no andar de cima faz com que toda experiência de morte seja transformada em vida. Por isso que vai ser a figura de Elias que vai aparecer no momento que Jesus vai subir para o Monte Tabor e vai rezar, vai se transfigurar. Ali aparece quem? Moisés e Elias. Elias é o homem da oração, o homem do monte, o homem que traz a graça de Deus pela oração. Tem uma parte interessantíssima de Elias que nós vamos ver logo aqui à frente, que é a prova de fogo. Então, esse ensinamento de Elias está nos ensinando, com a vida de Elias, como nós nos tornamos homens de Deus. Homens de Deus significa profeta, aquele que mesmo diante de toda contrariedade, nós vimos o contexto aqui que o povo não estava mais obedecendo a Deus, ele era fiel. Deus obedecia a sua palavra, Deus respondia quando ele falava, Deus atendia as suas orações, porque ele se tornou um homem de Deus, obedecia a palavra de Deus. E ele vivia na obediência a Deus, porque ele estava sempre habitando num andar de cima, que significa intimidade com Deus. Olha o que nos fala aqui na palavra. Elias então foi encontrar com Acabe. Ele foi até aquele que estava à frente conduzindo o povo. Logo que viu Elias, Acabe diz: eis o flagelo de Israel.
vai chamar Elias de flagelo. O povo queria matar Elias, porque Elias profetizou, Deus ouviu sua voz e fechou o céu, e anos eles estavam passando fome, penúria, porque não tinha mais a chuva, e eles vão colocar que a culpa é de Elias, que ele profetizou, e não existia mais naquele lugar a bênção, a chuva que era sinal de bênção. E Elias vai dizer: eu não sou o flagelo de Israel, mas é tu e tua família, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguir a Baal. O que é isso? Baal é um ídolo, era um ídolo que eles adoravam como Deus. Olha, eles vão colocar culpa em Elias, e Elias vai dizer: eu não sou o flagelo, você e sua família é o flagelo, tudo que vocês estão vivendo é consequência, porque vocês abandonaram os mandamentos de Deus. Ao agir de Deus, quando eu me mantenho em seus mandamentos, a prosperidade de Deus, aquilo que Deus vai falar para Moisés, aquilo que Deus vai falar para Josué, aquilo que Deus vai falar por todos os profetas: se mantenha nos meus mandamentos, e eu fazer prosperar o trabalho de suas mãos, serei amigo de seus amigos, inimigo dos seus inimigos, porque abandonastes o mandamento e seguistes os Baais. Pois bem, Elias então vai mostrar, interessantíssima essa passagem agora, Elias vai fazer a prova de fogo. Quando Elias vai se colocar diante do povo que queria matá-lo, o povo tinha 400 sacerdotes dos ídolos de outros deuses e não sobrou ninguém, só Elias que adorava a Deus verdadeiro. Elias então vai fazer uma prova de fogo diante do povo, para que o povo pudesse acreditar ou não em Deus. Pois bem, Elias disse: manda que se reúna junto de mim no Monte Carmelo, o monte de Deus, no Monte Carmelo, todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asser, que comem à mesa de Jezabel. O que é isso? Tinham mais de 400 profetas e outros 450 profetas que adoravam outros deuses. O povo estava num caminho totalmente errado, seguindo outros deuses, e só sobrou Elias. E Elias vai chamar o povo, vai dizer: nós vamos fazer uma prova de fogo, e nós vamos ver quem é Deus verdadeiro, e como Deus é capaz de responder a um homem de Deus que se mantém obediente. E ele vai mostrar que tudo aquilo que eles estavam vivendo de flagelo, tudo aquilo que eles estavam vivendo naquela experiência de morte, de seca, de miséria, era pela consequência de ter abandonado a Deus. Ele vai dizer então: convoca todo Israel, reúne todos os profetas do Monte Carmelo. Versículo 20, Elias, aproximando de todo o povo, disse: até quando vocês vão ficar caudicando em duas pernas? O Senhor é Deus, segui a ele. Ou se é Baal, segui a Baal. E o povo não pôde dar resposta. Então Elias disse: sou o único profeta do Senhor que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Eu vos peço, me dê 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, coloque sobre a lenha, sem pôr fogo. Prepararei outro novilho, e eu colocarei sobre a lenha, sem pôr fogo. Invocarei depois o nome de vosso Deus. Vocês vão invocar o nome dos seus deuses, e eu vou invocar o nome do meu Deus. E aquilo que for consumido pelo fogo é verdadeiramente Deus. Então ele mandou todos os profetas, que eram 400 de um lado, mas 400 do outro, fizeram um altar, colocaram um novilho, colocaram sobre aquela lenha, sobre aquele altar, e pediram que eles ficassem invocando Deus, invocando os deuses dele, e pediram que esses deuses deles pudessem queimar aquela oferenda e aceitá-la, aquela oferenda. Eles tinham o hábito que a oferenda era aceita quando era consumida pelo fogo. Então nos fala a palavra: eles tomaram o novilho que se havia dado, fizeram em pedaços, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio-dia, e Baal não respondeu, não houve voz. Eles então dançavam, dobrando o joelho diante do altar. Ao meio-dia, Elias zombou dele: grita mais alto. Pode ser que, sendo seu Deus, ele está conversando e fazendo negócio, ou está tão ocupado, ou está dormindo. Grita mais alto para ver se ele te escuta. Eles então gritaram, mais de 400, 800 profetas gritando. Eles começaram, olha o que fala a palavra: fizeram incisões no corpo,
com espada e lança até correr sangue, fazendo penitências para que aquela prova acontecesse. Quando passou o meio-dia, entraram em transe até a hora da noite e nada, não houve resposta. Então Elias disse: pare, cesse o clamor, me deixe agora clamar o meu Deus, e vocês verão quem é Deus e como Deus responde a um homem de Deus, a um profeta de Deus. Elias então disse ao povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar que o Senhor havia feito e que foi demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Israel, a quem se dirigira, dizendo: teu nome será Israel. Edificou com as pedras um altar sobre o nome do Senhor. Fez ao redor um rego capaz de conter 2 medidas. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou sobre ele a lenha e depois disse: enchei 4 talhas de água, joga sobre o holocausto. Encheu de novo a talha de água, joga uma segunda vez sobre a lenha. Encheu de novo a talha de água, joga por uma terceira vez, a ponto de ficar tudo molhado. Não tinha como aquilo pegar fogo. Estava tudo molhado e cheio de água ao redor. A água se espalhou em torno do altar, inclusive o rego ficou cheio de água. Versículo 36, capítulo 18. Na hora em que se apresentou oferendas, Elias aproximou-se e disse: como Jesus fez oração diante de Lázaro que havia morrido. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus de Jacó, saiba-se hoje que tu é Deus de Israel, que eu sou teu servo e que foi por ordem tua que fiz todas essas coisas. Respondeu-me, Senhor, para que este povo reconheça que tu és o único Senhor e que converta o coração deles. Então, quando ele acabou de rezar, caiu o fogo do Senhor e consumiu não só o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e a terra, secando a água que estava naquele lugar. Há o fogo de Deus que consumiu tudo, a lenha que estava molhada, o novilho que foi colocado, as pedras e até a terra daquele lugar, ensinando o quê? Deus responde à oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Todo o povo presenciou e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: este sim é Deus. Este é Deus. Elias lhes disse: prendei os outros profetas. Então eles prenderam e o povo então começou a se colocar para adorar de novo o Deus de Israel. Essa é chamada de prova de fogo. O que significa essa prova de fogo? Que Deus responde, um homem de Deus. Deus é capaz de justificar a voz, a palavra de um homem que se mantém na fidelidade de sua palavra, mesmo que ele passe por provas de fogo, Deus o justifica. E depois, olha o que Elias disse. Ele vai dizer a Acabe: Deus agora vai abrir o céu, sobe e come, pois eu estou ouvindo o barulho da chuva. Quando o povo todo estava reunido, ele vai dizer: Deus vai fazer a chuva voltar, porque vocês voltarão para o Deus único e verdadeiro. Quando nós saímos das situações erradas e voltamos para Deus, as promessas de Deus voltam. A chuva aqui é símbolo da prosperidade, do intervir de Deus, que se manifesta quando eu me volto para Ele. No mesmo instante, o céu se escureceu com muitas nuvens. Versículo 45. E caiu uma forte chuva. Acabe subiu com seu carro. A mão do Senhor esteve sobre Elias. Marca isso. A mão do Senhor esteve sobre Elias. O que significa isso? A mão de Deus se manifesta na vida de um homem de Deus. Por isso ele era chamado homem de Deus. Por isso ele é chamado de profeta. Profeta é aquele que não tem medo de viver a verdade. Profeta é aquele que, mesmo tudo estando ao contrário, não sendo entendido, não sendo compreendido pelos seus, pela família, ele vai andar de contramão aquilo que é contrário à vontade de Deus. E Deus vai justificá-lo. Deus vai confirmá-lo. E Deus ouviu Elias. Elias pediu que fechasse o céu fechou. Elias pediu que o céu se abrisse de novo e a chuva viesse,
E a chuva veio porque ele levava a palavra de Deus e vai ensinar o povo. Sai dessa situação de seca que não é exterior, mas interior, que vocês estão vivendo, deixando de obedecer à voz de Deus. Essa é a missão de um profeta. A missão de um homem de Deus, voltar as pessoas de novo para o caminho de Deus. E como Deus intervém em um homem que fala em nome de Deus. Depois vai falar da experiência dele no Horebe. Muito bonito. Elias é conhecido pelo Monte Carmelo. Por que Deus vai ouvir a voz de Elias? Por que Deus vai justificar Elias no momento da prova de fogo? Por que Deus vai fazer com que aquilo que Elias fala acontece? Porque ele tem intimidade com Deus. Olha o que fala no caminho do Horebe. Fala que depois que Elias fez isso, não adianta achar que Elias foi aclamado pelo povo todo mundo queria Elias, ficava admirado, não. Um grande número de pessoas queria matar Elias. Do mesmo modo como Jesus fazia o bem, se levantou um partido contrário. Se não tiver dificuldade, não é profetismo. Se não tiver sacrifício e sofrimento, não é profetismo. O profetismo mostra a verdade. Aqueles que não estão na verdade não querem vir para a luz e as suas obras são más, nos ensina Jesus. Eles vão querer então perseguir e levar a experiência de morte para aquele que está na presença da vida, mas nada o toca. Nada é capaz de tocar naquele que está na presença de Deus, mas vai ter dificuldade, vai enfrentar dificuldade. No capítulo 19 vai falar da dificuldade que Elias vai enfrentar. Ele vai ser perseguido, Jezabel vai querer, junto com algumas outras pessoas, matar, tirar a vida de Elias. Elias então vai correr, esconder. Isso simboliza o quê? Que mesmo quando Deus vai intervir na minha vida, vai me justificar, vai trazer respostas à minha oração, eu vou enfrentar também desafios. Eu também vou enfrentar contrariedades diante daqueles que não estão no caminho de Deus. E a palavra vai nos dizer então que Elias fugiu. Elias vai então reclamar de Deus. Senhor, olha tudo que eu estou fazendo, eu estou cansado, eu não aguento mais. Às vezes a gente tem grandes manifestações de Deus e quando a gente enfrenta a primeira dificuldade, a gente quer desistir. A gente reclama de Deus, a gente briga com Deus. Deus quase que abre um mar diante da gente. E a gente vai ficar reclamando das cebolas do Egito. A gente vai ficar reclamando do tempo da escravidão. A gente esquece de agradecer, de glorificar a Deus. E Elias viveu isso também. Mesmo Deus fazendo a prova de fogo, justificando, ele vai enfrentar um desafio e ele vai tirar: Senhor, tira a minha vida. Senhor, eu quero morrer. Quantas vezes a gente faz isso? A gente reza pedindo a morte, não quer mais viver, abandona casamento, abandona missão, abandona caminho, abandona amizade, abandona caminhos por causa de uma contrariedade, mesmo vendo a ação de Deus diante de nós, coração fraco diante de Deus. E ele pediu a morte: Senhor, retira minha vida. E ele dormiu. E um anjo então, olha o que nos ensina. A história de Elias é belíssima, vai ensinar como resistir diante de Deus. Ele dormiu, e quando ele dormia, aqui tem um grande segredo do ensinamento das orações de Jesus de madrugada. Quando ele dormia, o anjo tocou e disse: levanta, Elias, e come. Elias abriu os olhos, à sua frente estava pão cozido sobre pedras quentes e um canil de água. Ele comeu, depois dormiu. O anjo acordou de novo pela segunda vez e disse: levanta e come, pois do contrário, o caminho te será longo demais. Levantou, comeu e bebeu. Depois foi sustentado por aquela comida por 40 dias e 40 noites, até chegar à montanha de Deus, o Horebe. O que significa isso? A oração que sustenta a nossa vida, a oração da madrugada, que é a oração onde intervém o ministério dos anjos. Jesus se levantava de madrugada para rezar. Um homem e uma mulher de Deus que vê a intervenção de Deus, ele não mede esforços, mesmo diante do sono, do cansaço, ele é capaz de se levantar diante de tudo aquilo que o tenta fazer prostrar, e se prostra não diante daquilo que o tenta fazer deitar ou prostrar, mas ele se prostra diante de Deus. Ele se alimenta diante de Deus com alimento sólido, a oração.
Aqui tem um grande ensinamento. O anjo simbolizando o sobrenatural de Deus que vai acordar. Você já fez experiência de rezar de madrugada? Olha que fala que essa oração, este alimento aqui é mais do que pão, é mais do que água. É o alimento que vem direto do trono de Deus. Olha que fala, come este alimento, vai dizer o anjo, porque o caminho é longo. Este alimento sustentou ele por 40 dias e 40 noites. O que significa isso? A oração de madrugada, uma grande graça daqueles homens e mulheres que fazem essa experiência e que já provaram isso diante de Deus, como Deus sustenta os caminhos mais difíceis, eles precisam ser sustentados pela oração da madrugada, que significa levantar e se prostrar diante de Deus, diante de tudo aquilo que tenta nos manter prostrados. Quando eu me prostro diante de Deus, nada me faz cair. E se há algo que tenta me prostrar é de joelhos diante de Deus, porque nada faz um homem ou uma mulher de Deus cair. Aqui tem um ensinamento muito grande, que como Deus sustenta num caminho longo, para levar a intimidade com Deus, ele vai chegar na montanha, o Horebe, ele vai precisar de sacrifícios. Se não tiver sacrifício, não tem intervenção de Deus. Se não tiver sacrifício, você não chega no Horebe, na montanha, no lugar da manifestação de Deus. Aí vem um ensinamento belíssimo do encontro de Elias com Deus, onde ele vai estar concluindo a sua missão. Ele vai entrar no monte, vai subir para o monte, depois de passar 40 dias. Isso também ensina um grande caminho, que muitas vezes uma grande alma que faz um caminho com Deus, ela vai enfrentar em alguns momentos um esvaziamento existencial. Que essa situação que Elias vivenciou, desse desejo de morte, desse não encontrar mais sentido para a vida, de não ter forças para caminhar, de não querer mais seguir, mas se eu persevero na oração, no alimento que vem direto do trono de Deus, quando eu supero os meus limites, aquilo que parece que vai me fazer cair, eu me coloco diante de Deus, mesmo com cansaço, mesmo com sono, mesmo sem motivação, esse alimento vai me sustentar para longos caminhos e vai me preparar um encontro para a graça de Deus. Sempre a glória de Deus é antecedida de um momento de deserto, de um momento de uma aridez, de um momento de uma grande dificuldade, mas quando eu persevero, a glória de Deus acontece. Então vai falar que ele subiu para o monte. E quando ele chegou no monte, ele ouviu uma voz que diz: "Que fazes aqui, Elias?" Ele respondeu: "Eu me consumo de zelo pelo Senhor, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, mas eu não abandonei. Derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Ficou somente eu e procuram tirar minha vida." Deus então vai dizer: "Sai, Elias, deste lugar. Sai dessa caverna. Sai desse lugar de escondimento. Sai desse lugar de aridez, de medo, porque eu vou me manifestar diante de ti." Elias então saiu da montanha. Olha o que fala. "Eis que veio um grande vento impetuoso, um furacão, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos." Mas Elias disse: "Não é Deus." Veio então depois do grande furacão, veio um grande terremoto. E Elias disse: "Não é Deus." Depois do terremoto veio fogo caindo do céu e consumindo tudo. Elias olhou e disse: "Não é Deus." Depois veio uma brisa leve. Elias cobriu o rosto com o manto, ajoelhou no chão, porque percebeu que ali estava Deus. O que significa isso? A capacidade de discernir. Eu preciso de um esforço grandioso e da graça de Deus para discernir, depois do momento da aridez e da perseverança, aprender a silenciar dentro de mim todos os desejos de coisas grandiosas, para tentar perceber naquela brisa leve e simples a presença de Deus. Discernir a voz de Deus significa silenciar tudo aquilo que está ao meu redor,
mesmo que eu não esteja mais um caminho errado como os outros estavam, estando na presença de Deus, eu vou ter que muitas vezes aprender a silenciar a mim mesmo, o meu querer, o desejo de coisas grandiosas, silenciar minhas vaidades, silenciar os meus apegos, silenciar o meu querer, para que na liberdade eu possa ouvir a voz mais pura de Deus a me direcionar. Aqui vai falar das coisas grandiosas, que era a terceira prova que Elias teria que passar depois daquela situação de perda de sentido da vida, de silenciar a si mesmo as coisas grandes, as coisas interiores, sair dessa caverna e perceber na brisa leve a voz de Deus. E naquele momento, Deus então falou com ele e disse: levanta e você vai ungir Eliseu, que Eliseu vai ser profeta agora em teu lugar. Olha o que fala aqui depois. Deus vai falar com Elias, Elias vai ver Deus face a face, vai estar diante de Deus. Deus vai confirmando Elias, porque ele era um homem de Deus, um homem que aprendeu a se manter diante de Deus, mesmo diante de todo mundo no caminho errado. Um homem que aprendeu a enfrentar as contrariedades da vida. Um homem que aprendeu a enfrentar até a perda do sentido da própria vida. Um homem que enfrentou os seus medos e silenciou a si mesmo e aprendeu a ouvir com clareza a voz de Deus. Deus então vai fazer com ele uma graça muito grande. Elias não morre. Elias não vai morrer. Não existe o túmulo, o sepulcro de Elias. Elias foi arrebatado aos céus para nos mostrar aqui. Um homem e uma mulher de Deus não morre, ele entra para a vida. E todo o seu agir diante da presença de Deus como homem de Deus, aprendendo a encontrar a voz e viver na obediência de Deus, ele está sendo preparado já na vida para viver em comunhão perfeita com Deus. Deus então vai dizer com Elias: eu vou te dar um profeta, um seguidor, um discípulo. Ele encontrou Eliseu, jogou o manto sobre Eliseu, e Eliseu então, a partir daquele momento, vai seguir Elias. Aí tem todo um caminho aqui agora que a gente não vai entrar, que ele vai agora falar em nome de Deus, ele vai profetizar as vitórias, vai profetizar as quedas, vai profetizar em nome de Deus, e tudo aquilo que ele vai falando vai acontecendo. Então, nós vamos pegar aqui o segundo livro de Reis, que aqui vai entrar em todas as histórias de reis que querem dominar o povo, e Deus, pela boca de Elias, vai orientar o que é certo, o que é errado, e quando eles escutam a voz de Elias, eles vão entrando em vitória, e quando não escutam a voz de Elias, eles vão perdendo. Então, aqui nós vamos ver o final do ciclo de Elias, então. Aí surge o profeta, um grande homem de Deus, chamado por todos de homem de Deus. Ele era temido, obedecido, as pessoas tinham medo daquilo que Elias falava, porque Deus fazia aquilo que Elias falava, e ele então vive a sua missão como um homem de Deus. Vamos no segundo livro de Reis, capítulo 2. O que vai falar? Do arrebatamento de Elias. O que é isso? Havia chegado o tempo final de Elias, e como ele obedeceu tanto a Deus, aconteceu com ele como aconteceu com a Virgem Maria, que foi levada aos céus. Elias não conheceu a corrupção da carne, a morte da carne, porque ele prefigura um homem de Deus que é levado para junto de Deus, porque pela obediência o seu destino final é a comunhão mais perfeita com Deus. Deus então fez com que o tempo de Elias se completasse. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, bateu sobre as águas se dividiram de um lado e do outro. Capítulo 2 do segundo livro de Reis, versículo 7 seguinte, 9 seguinte. Depois passaram, Elias disse a Eliseu: peça o que você quiser e Deus te dará antes de eu ser arrebatado. E Eliseu disse: me dá uma porção dobrada do teu espírito. E Elias vai dizer: eu não posso te conceder isso, mas se você vê com os teus olhos o momento que eu for arrebatado, Deus te concederá uma porção dobrada do Espírito dele que está em mim. E no momento que ele conversava, veio então um carro de fogo e cavalos de fogo e separaram um do outro. Elias subiu ao céu no turbilhão e Eliseu gritava: meu Senhor, meu Pai, não me deixe, meu Pai, meu Senhor. E Elias foi arrebatado
foi levado. Por isso que quando Jesus aparece e vai perguntar, o que dizem de mim? Alguns dizem que é Elias que voltou, porque Elias foi arrebatado para junto de Deus, e Eliseu viu Elias sendo arrebatado, e naquele momento ele ficou desesperado, e ele, sem perceber, recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele pegou o manto de Elias e começou a correr, a bater na água, a água abriu, e todo mundo viu que o espírito que habitava sobre Elias estava agora sobre Eliseu. E Eliseu então começa a sua missão de profeta. Discípulo de Elias, foi formado por Elias, homem de Deus, nos mostrando que um homem de Deus forma outro homem de Deus. Uma mulher de Deus forma a sua família na presença de Deus. Um homem que faz um caminho de Deus, ele é capaz, em nome de Deus, de formar outro, de fazer outro encontrar o mesmo caminho. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: esteja com aquele que está com ele no meio. O cuidado que precisamos ter ao nosso redor, nas amizades que fazemos, nas escolhas que fazemos na nossa vida. A história que completa aqui no capítulo 3, a história de Elias, conclui a história de Elias. É bom você ler depois toda essa história de Elias, marcar com calma, porque a história de Elias, chamado de homem de Deus, vai nos ensinar como se tornar um homem de Deus, como resistir às dificuldades, a graça que se tem quando nós entramos em intimidade, moramos no quarto de cima que está na presença de Deus, e quando nós obedecemos a Deus, não quer dizer que eu não vou enfrentar contrariedade, perseguição, não quer dizer que em alguns momentos eu possa até perder o sentido da vida, mas mesmo assim eu persevero, eu vou perseverar mesmo diante daquelas situações que tentam me fazer prostrar. Aí vem a minha escolha, a minha decisão, e a graça de Deus vai agir como um mistério que fala aqui dos anjos que colocaram um alimento diante dele, e ele se alimentou com aquilo pela sua escolha, se alimentou pela sua decisão, e aquilo fortaleceu e o levou até o monte sagrado, a experiência própria da comunhão perfeita com Deus. E ali ele então vai ouvir perfeitamente a voz de Deus, quando ele aprendeu a silenciar todas as grandes coisas que estavam ao seu redor, o trovão, o barulho, o temor, o terror de vento, de tempestade e tudo. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. E quando nós aprendemos a fazer isso, o nosso destino final é a comunhão e a glória com Deus. Por isso que Santa Teresinha vai dizer: eu não morro, mas eu entro na vida. E por isso que essa história vai nos mostrar como se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quando nós nos tornamos, nós somos chamados de profeta, aquele que vai viver a vontade de Deus. E o nosso fim é a comunhão com Deus. E quando nós passamos dessa existência, nós deixamos outros homens e mulheres atrás de nós, que vão fazer outros homens e mulheres no caminho de Deus. Porque uma obra começada numa vida, ela tende a continuar naqueles que Deus vai intervindo a partir de cada experiência pessoal. A conversão de um significa a conversão de muitos. A santidade de um significa a santificação de muitos. Como a queda de um significa a queda de muitos, como aconteceu com Adão e Eva, que pelo pecado foi consequência o pecado de toda uma geração. Assim também a nossa obediência a Deus faz com que todos aqueles que estão ao nosso redor bebam também dessa mesma fonte. Que você torne na sua vida um profeta, um homem e uma mulher de Deus. Depois leia isso com calma e tente buscar os ensinamentos que essa palavra traz para a nossa vida, para nós que queremos ser homens e mulheres de Deus. Isso tudo aconteceu porque nos fala a palavra que a mão de Deus estava sobre Elias. E a mão de Deus está sobre nós quando nós vivemos na obediência à sua palavra. Viva a palavra de Deus e verás também a vasilha que nunca vai esvaziar, o azeite que nunca vai faltar. E as experiências de morte, quando são colocadas em intimidade com Deus, são capazes de ser transformadas em vida. E não importa as perseguições que se levantarem, a vitória sempre vem de Deus, porque ninguém se levanta diante daquele que tem sobre ele a mão de Deus. É a própria mão de Deus que o defende e que o conduz. E que essa mão que vem de Deus faça prosperar o trabalho de suas mãos e que você busque viver como Elias, como homem e mulher de Deus, o profetismo. Que Deus te conceda a graça de se tornar um profeta
seguindo os mandamentos e as leis de Deus. Esse ensinamento ensina o quê? Que o povo, então, olha, está numa vivência totalmente afastada do reino de Deus, porque eles não têm mais um homem que vai conduzir o povo. O reino está dividido, o império está dominando. Mas agora, quando eu estou na presença de Deus, Ele vai dominar a mim mesmo, os meus ímpetos, a minha vontade. E não importa o império, as situações que estão ao meu redor. Mesmo diante de tudo ao contrário, um império dividido, eu sou capaz de viver na presença de Deus e Deus se manifestar em mim, em qualquer circunstância, quando a palavra de Deus tem primazia na minha vida. Que desça sobre você, sobre a sua vida, uma porção dobrada do Espírito, como aconteceu na vida de Eliseu, que seguiu todo o caminho de Elias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, que você tenha uma noite de bênção, de paz. Vale a pena você depois ler com calma essa história de Elias e marcando todas essas experiências, porque existe um grande ensinamento aqui. Como podemos ser homens e mulheres de Deus e como Deus vai responder a minha oração e me justificar quando eu pedir, quando eu clamar. Que Deus abençoe e que te traga a sabedoria que deu Salomão para compreender essa palavra, que hoje Deus traz um grande ensinamento, que é o caminho de formar santos diante de Deus. Homens e mulheres que vivem da palavra e do mandamento de Deus. Deus abençoe a Cássia rezando conosco, a Liniara Kellen, Gabi Bittencourt, a Ana Paula Bastos, Lidiane Pereira, Claudinha Macieira, Vivi Carvalho, homens e mulheres de Deus, que onde vocês estiverem, vocês deixem um rastro de santidade para a honra e glória de Deus. Deus abençoe. Abençoe-vos o Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Tenhamos uma noite abençoada. Deus abençoe Renata, Kelly Dias, a Maria Lúcia Loureiro, Ana Rita Madeiro, a Aurélia, mas o Claudinho, grandes homens de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e verás a glória de Deus agindo. A Regiane Pessoa, Regina, Deus abençoe Regina, rezando conosco. Mulher de Deus, a Gláucia, Vivi Carvalho, a Gabi, Ana Rita, a Thaís Emiliano, fica com Deus, Deus abençoe. Geralda de Piracicaba, acompanhando conosco. Sua família lá de Piracicaba, Marise, seu filho, rezando conosco. Deus abençoe. Bruno de Jesus, homem de Deus, Lidiane Pereira, Liniara, Cecília, Deus abençoe. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração, derrama a tua unção. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, liberta-me. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim.